Boa tarde, bom dia para vocês que nos acompanham de todos os lugares do Brasil. E vou falar boa tarde porque normalmente a gente tem gente de Portugal acompanhando a gente, que é uma coisa muito gostosa da gente poder, né, ter aqui os nossos colegas de Portugal acompanhando, compartilhando conosco o seu tempo e aprendendo um pouquinho com o nosso jeito Human de ser. Para você que nos acompanha pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Leandro, diretor comercial da Human para o mercado brasileiro e europeu. E hoje eu estou com duas feras para falar comigo, o Henrique Calandra da Wow Jobs e o Danilo Silva da Ação Eficaz. Mas antes da gente começar, eu gostaria de que eles agora pudessem se apresentar. E eu vou passar a bola para o Henrique. Henrique, conta para todo mundo que está do outro lado e que vai te conhecer, né, hoje, quem é você, o que você faz e o que a Wow Jobs também faz. Sim. Oi, pessoal, prazer. Eu sou o Henrique. Boa tarde, né, para quem está no quase almoço, para o pessoal do Brasil. Eu sou CEO, fundador do All Jobs, fundei a All Jobs há mais de 10 anos, onde a gente se transformou na empresa como referência em gestão de estagiários, né? Foi a primeira empresa a digitalizar esse processo. E alguns anos atrás, a gente criou o AI Labs do All Jobs, né? Onde a gente criou vários produtos, né, baseados em IA First, e mudou toda a nossa cultura, né, para ser o IA First. A gente vem transformando também várias empresas na parte de recrutamento, na parte de entrevista, gestão de pessoas, nessa questão, né? De colocar, que a gente fala IA, mas a inteligência humana para virar ROI. Perfeito. Obrigado por estar conosco, obrigado pela gentileza de compartilhar seus conhecimentos hoje comigo e com os nossos espectadores. Eu espero que eu me sinta até apresentador de televisão quando eu fico falando com os nossos espectadores. Danilo, por favor, se apresente, a gente se conhece já de fora das câmeras, então deixa eu te apresentar então para a nossa comunidade Human. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Legal, bacana, Leandro. Bom dia, boa tarde a todos. Bom dia, Henrique, também. Bom, pessoal, tenho 30 anos de experiências na área de administração de pessoal, né, juntamente com RH, e também na área de tecnologia. E então venho atuando já nesse período, fazendo implementações de projetos, entendendo um pouco desse ecossistema de pessoas, processos e também sistemas. Então, ao longo desse período, passei por várias empresas e hoje fundei a Ação Eficaz Tecnologia com o propósito de trazer a IA generativa para os processos, para que a gente possa conseguir atuar e melhorar a eficiência dos processos. Então, a Ação Eficaz ela tem praticamente aí 3 anos e nós estamos nesse processo de evolução, acompanhando esse momento de transformação digital, utilizando a inteligência artificial para ajudar as empresas e principalmente as pessoas. É isso. Muito obrigado, Leandro, e também parceiro da Rumand, né, nesse processo de construção de novas ferramentas para o futuro. Obrigado. Pessoal, você que nos acompanha de casa, a gente vai dividir essa conversa hoje em 3 etapas. Eu já tive que fazer a minha sabatina com o Henrique e com o Danilo fora daqui, então hoje eu vou trazer as minhas notas para que a gente possa discutir em cima delas nessa ideia de 3 blocos, onde a gente vai primeiro falar sobre um diagnóstico agora, começando com o diagnóstico do que é o estado de recursos humanos e inteligência artificial, em particular no cenário brasileiro. Como vocês sabem, eu sempre dou uma dica, né, ou um pouquinho da notícia do que está acontecendo também do lado de fora do Brasil, para a gente ter essa referência, mas a ideia inicial é que esse primeiro bloco a gente cubra o estado real da inteligência artificial dentro de recursos humanos no nosso cenário brasileiro. Depois a gente vai passar para uma parte rápida sobre o processo de implementação, o que é cultura, dados e como recursos humanos se transforma no agente dono dessa estratégia de implantação. E por último, a gente fecha com métricas, uma cultura amplificada e o futuro do RH nesse entorno já não só digital, mas agora também de inteligência ativa. Vou começar pedindo para o Henrique compartilhar comigo já que uma provocação que a gente fez, né, que a pesquisa da Wow Jobs que ele me mostrou, com quase 500 RHs brasileiros, mostra na realidade que a maioria ainda está usando IA como se fosse um Google, né, como um buscador, exatamente, algo nesse sentido, e não de fato como o que a gente chama de um workforce, quase que como um colaborador dentro dessa estrutura organizacional que a gente tem. O que você quer dizer quando você fala que, né, a IA está sendo usada como Google e o que essa sua pesquisa em particular com esses seus 500 RHs do Brasil revelou para a gente que a gente precisa agora, né, contar e até desmistificar algumas dessas percepções? Legal.
panorama que a gente fez do RH no Brasil com IA foi muito interessante em algumas questões, que, assim, uma boa parte, e assim, a gente foi dividindo em nichos dentro do RH, né? Dentro dos subsistemas, dentro do tipo de cargo, e o que a gente viu é que tem muito FOMO lá dentro, que, eu tenho medo ou quero usar para ficar à frente, pouco conhecimento, e a maioria utiliza, por exemplo, um chat GPT, que às vezes nem é o corporate, né, para jogar uma coisa lá e responder para ele. E que não seria, né, quase nada da IA, seria quase um chatbot, né? Então, falta muito esse skill, né, que também eu acho que não é só dentro do RH, a gente está vendo dentro das empresas, é como vou transformar a IA em agentes autônomos, como vou transformar agentes para me ajudar dentro da empresa. E eu acho que falta muito uma parte de base, né, pelo que eu vi. Porque as empresas estão com muita pressa para implementar a inteligência artificial, porém, para você implementar direito, você tem que ter outros processos bem feitos antes, né? E tem que ter conhecimento, né? Então, todo mundo fala que tem agente, mas, assim, falando como se fosse um agente autônomo mesmo, né? E não é nem perto disso. Você criou um chat personalizado, você não criou skills. Então, acho que o que eu vejo, né, que tem muita confusão dos termos, tem uma vontade de colocar, mas falta conhecimento e falta também, que eu vejo, o mercado educar os RHs. Porque, pelo que a gente viu no panorama, pegando principalmente para os CHROs, vem uma pressão de cima, né, do CEO para a implementação. Porque provavelmente os conselhos querem, através dessas notícias, vou economizar tudo, que não é verdade, você não economiza com IA praticamente nada, mas você multiplica que a gente fala, tipo, a produtividade. E, assim, ninguém sabe realmente como fazer, né? Uma boa parte. São poucas empresas mesmo que estão implementando no dia a dia e estão entendendo o jogo. E quem implementou, a maioria das empresas, são empresas que são médias empresas, de 500 a 2.000, 3.000 funcionários, e fizeram o trabalho de casa antes, de organizar a casa para poder fazer a consultoria first, não tentar só comprar ferramentas, né? Porque o que tem muito hoje comprei a ferramenta, agora eu sou IA first. Isso é uma miopia. Realmente, eu acho que uma coisa que você menciona é exatamente isso que eu converso todos os dias. Você está aqui conversando comigo para implementar IA para o seu recurso humano porque alguém mandou, porque você já sabe o que você quer. Eu sempre pergunto isso para os meus clientes e eu acho que faz muito sentido com isso que você menciona. Agora, uma coisa que você mencionou também foi com relação a essa mudança até de skills, né? Se você vai ter um sistema implementado que é, entre aspas, AI first, mesmo que às vezes só pela palavra e não pelo real alcance, é claro que existe uma mudança de paradigma até no que a gente chama sobre habilidades, o conceito de skills, e o Danilo, ele traz um conceito de brain skills dentro da conversa que a gente teve, né, há alguns dias atrás, em que realmente tem essa virada da indústria 4.0 para essa tendência aí a uma indústria 5.0. E aí, nesse caso, o que é conceito de brain skills? O que elas interferem aí com relação à ideia de soft skills que tradicionais, se elas já não são mais suficientes, então, já que a gente vai ter agora aprender a mexer com máquina primeiro. O que muda, então, Danilo, e particularmente na área de recursos humanos, o que muda até na gestão de pessoas, então, quando essas mudanças de skills já estão aqui quase que afogando a gente nessa cambada de e-mail todo dia que a gente recebe? Perfeito, Leandro, muito bom. Muito bem colocado aí pelo Henrique essa questão de como você fazer essa utilização e a aplicação disso na prática. Então, recentemente, nós tivemos aí uma mudança, uma transformação, né, a partir de estudos que vem sendo feitos pela própria McKinsey e publicado isso no início do ano, inclusive saiu algumas revistas como Você RH, falando sobre a transformação que está tendo no mercado, deixando de ter as habilidades comparadas com soft skills e passando a ser utilizadas a partir da brain skills. Ou seja, a gente está lidando muito mais com a questão cognitiva, né, do ser humano do que apenas com habilidades que você, no passado, ensinava as pessoas a aprender, a adquirir algum tipo de habilidade, por exemplo, em utilizar uma máquina, e agora você, a partir desse momento, passa a utilizar a questão mais emocional. Então, dentro desse conceito, quando a gente para observar de que maneira que eu começo a implementar a inteligência artificial, eu não posso só apenas ter a presença de uma inteligência artificial dentro da minha empresa. Eu preciso seguir alguns estágios iniciais
para que eu possa realmente entender qual é o nível de maturidade que hoje a minha empresa se encontra, se eu estou preparado, se eu sei qual é o processo que eu quero implementar o uso da inteligência artificial, qual é o nível de maturidade dos meus dados, se eles estão preparados para que eu possa interligar uma inteligência artificial dentro desse conceito. Exatamente. E também qual é a articulação sistêmica que a gente tem dentro da companhia, porque muitas vezes eu tenho vários sistemas espalhados, fazendo várias outras coisas e que eu preciso ter essa interligação. Então, a partir dessa transformação que nós temos da utilização da inteligência artificial, nós precisamos primeiro entender como que nós estamos hoje preparados emocionalmente para iniciar esse processo. Então, esse lado de você ter que medir a Brain Skills e saber realmente aplicar dentro dos processos vai ser a mudança que nós vamos ter a partir desse novo momento que a gente está entrando nessa indústria que a gente chama de 5.0. Então, a inteligência artificial ela vem para somar, né, principalmente aí a generativa, que é a mais recente que nós temos, né, dentro de uma emaranhada de mais de 54 tipos de inteligência artificiais, que normalmente no RH a gente não consegue entender, né, o linguajar, né, o tecnês aí da área de tecnologia, mas que isso já vem sendo utilizado já há um bom tempo, porém agora nós precisamos entender, o RH ele precisa ser o agente transformador, porque afinal de contas nós estamos falando de pessoas, né? Então, quando eu pego para começar a entender um processo, é a pessoa que está no dia a dia fazendo uma admissão, fazendo uma rescisão. Que tipo de ferramenta que eu posso utilizar? Por exemplo, eu estou aplicando isso no meu dia a dia para fazer uma conferência, né, de uma rescisão, de umas férias, porque a legislação brasileira ela é muito complexa. Então, nós temos diversas mudanças e também diversos dados espalhados. Então, eu sempre brinco com o pessoal, né, aqui dentro da Rumand, quando um cliente me procura, dizendo, eu quero implementar uma inteligência artificial para usar para os meus processos. Então, a primeira pergunta... Faz sentido. Você já tem seus dados? Já estão preparados? Vocês emocionalmente já estão conscientes daquilo que vocês querem? Então, a maioria das vezes é sempre não, né? Então, vem aqui que eu vou te ajudar. Eu tenho um sistema muito bom, que é a Rumand, que nos ajuda a implementar, que no final você vai ter uma inteligência artificial. Mas antes disso eu preciso entender como você está preparado. E na maioria das vezes sempre acaba, né, seguindo esse protocolo, que é entender qual é o alcance que você tem em termos de conhecimento do teu processo, qual é a profundidade que você tem em termos de integração e a articulação sistêmica. Então, juntando esses 3 itens, que é uma dica que eu dou para aqui para o pessoal, a gente consegue implementar e começa a ter resultado, né? Foi o que o Henrique falou. Como que eu gero ROI dentro da minha organização? Então, nos projetos que eu já implementei em outras empresas, sempre apliquei dessa forma e hoje, com a inteligência artificial generativa, a gente tem que cada vez mais ter essa atenção, porque ela é exponencial, ela traz resultado, mas se implementar de forma errada, a gente não traz resultado concreto, né? E só pedir também não é o caminho para que a gente consiga ter bons resultados, Leandro. Perfeito. Eu estou aqui me lembrando da época que a gente começou essa brincadeira, né? Tá trabalhando, porque, quer dizer, o Henrique é mais jovem do que eu, o Danilo e eu, mas na nossa época, os nossos cursos iniciais eram os nossos hard skills, você sabe fazer Excel? Lembra aqueles cursos de Excel que a gente fazia, gente? Pois é, para começar a trabalhar. Agora, a gente está falando já sobre mudar as habilidades, não é tanto hard quanto soft skills, até do tipo, você tem comportamento emocional para usar, para ter um robô do seu lado como sendo parte da sua equipe. É uma mudança realmente muito drástica. E eu já tinha avisado para vocês que eu sempre gosto de fazer as perguntas nas minhas conversas aqui que ninguém quer fazer. Então eu já falei para vocês, se vocês aceitassem esse desafio, que eu ia fazer as perguntas que ninguém quer fazer ou que ninguém tem coragem de fazer, melhor dizendo que é. E aí eu escolhi uma para vocês nesse momento agora da nossa conversa, que é: qual é o erro mais comum que as empresas têm cometido até agora na hora de implementar a inteligência artificial? Para que você que está em casa revise o que você está fazendo, para saber se você não está indo pelo mesmo espaço. Então, Henrique, vamos conversar com você. Quais têm sido os erros mais comuns que você viu até agora? Cair em papinho de vendedor, de SaaS, acho que é porque assim, você fala em inteligência artificial no contexto antigo, você fala generativa, é uma coisa antes. Achar que inteligência artificial é plug and play produto, porque assim, tem produtos, inclusive do All Jobs, a gente tem Hunting, e a Hunt faz essas coisas, mas assim, ela só vai funcionar se você tiver um treinamento para isso e entender algumas coisas.
E colocar produtos sem rever processo, né? Tipo, então o que a gente vê bastante, né? A AllJobs tem essa parte dos produtos de prateleira, mas tem a consultoria que a gente implementa, né? Agentes, toda essa questão. O pessoal fica bravo, porque, assim, a gente tem até uma das maiores comunidades já no RH no Brasil. O pessoal acha que a gente vai chegar com uma receita pronta. E a receita pronta, a empresa tem que ter, não é copy-paste. Cada empresa tem seus dados, cada empresa tem seus processos, e eu acho que uma das principais questões que eu vejo, né, que é a minha provocação sempre para RH, a gente está no momento que você tem que ler menos o Jung e mais o Michael Porter. E não só RH, as outras áreas. Por quê? A área de recursos humanos, o ROI dele é trazer pessoas que vão fazer bem os processos e entregar resultado para as empresas. E a empresa tem uma coisa que é vantagem competitiva, onde a maioria das empresas, como a gente falou, não está usando IA ainda e pode se tornar uma vantagem competitiva porque você está multiplicando. Mas aí vem a questão que o RH tem que conhecer o negócio, ele não conhece muitas vezes, como outras áreas, como tecnologia também não conhece. E por que eu falo isso? Muitas vezes a vantagem competitiva da empresa não é você colocar um IA para atender as pessoas e substituir o contato humano. Você pega 3 empresas, Bradesco, Nubank e o Itaú. O cliente que é do Bradesco é totalmente diferente do cliente do Itaú, do Nubank. O cliente do Bradesco e até o colaborador é uma pessoa mais conservadora. A partir do momento que não estou falando que eles fizeram isso, tá? Mas a partir do momento que um Bradesco tenta colocar a mesma questão de IA que o Nubank para processo para fora, vocês concordam que, na verdade, não está tendo vantagem competitiva? Está perdendo a dele. Então, você tem que entender onde colocar. E eu vejo muito dentro dos RHs, que a gente está nesse mundo há muitos anos, né? O povo gosta de fazer benchmark, ama fazer bench, não compra. Mas a questão porque quer ter segurança para comprar um produto. Mas o que acontece não é porque uma outra empresa tem, isso vai fazer sentido para você. E agora mais do que nunca. Porque a gente entrou numa era agêntica. E o que acontece, Leandro, Danilo? O Danilo até mais pesquisador, né? A maioria dos SaaS antigamente não funcionava tão bem, mas você tinha aquela segurança, peguei o ATS, tem um ATS que todo mundo reclama, peguei esse ATS para colocar, então lavo minhas mãos. Mas assim, hoje o RH vai ser cobrado por conhecer negócio, vai ser cobrado por entrega, vai ser cobrado por agentes e processos. E se você só der copy-paste, o que acontece? O pessoal, você vai ter 0 de ROI. Não vai funcionar isso que está acontecendo em boa parte das empresas, não só no RH, mas o RH vira a área mais vital numa era de IA, porque você tem que misturar inteligência artificial com inteligência humana. E falta conhecer o negócio. Falta muito conhecer o negócio. O RH tem que ser um administrador nos dias de hoje, né? Além dessa parte psicóloga, para entender o funcionamento da empresa e onde vai ter vantagem competitiva. E ali ainda tem uma segunda parte, que o Danilo acho que vai falar muito disso, de skills. Quais são os skills que vão deixar de existir e são chaves na sua empresa no futuro? Porque as IA generativas, muitos dos skills e tarefas, eles vão substituir. A gente vai ter uma taxa de desemprego grande, mas vai surgir outras. E como você vai mapear isso dentro da empresa? E aí que a gente fala do RH estratégico. Aqui, a gente está com a receita aqui na mão. Qualquer RH está vivendo a era de ouro. Você fizer a lição de casa, você vai estar no conselho amanhã. O que você menciona é uma coisa muito importante que eu sempre digo para as pessoas, que o RH, quando quer ser estratégico, ele não tira o tempo para ser um catalisador da solução dos problemas da empresa, do corporativo. Você sempre está pensando que você está resolvendo o problema do colaborador individual. Você nunca está tendo tempo de resolver o problema estratégico da empresa. Eu vou te dizer que, por exemplo, um cliente nosso, que é uma rede de restaurantes com mais de 26 marcas, imagina que são 26 marcas, não estou falando de 26 unidades, estou falando de 26 marcas. Então, hoje, por exemplo, eles têm comunidades dentro da Human que os chefes de todos os restaurantes compartilham ideias. Eles chegaram ao ponto agora de conseguir reduzir custos operacionais, inclusive de fomento, né, de insumos,
por poderem compartilhar agora com muito mais antecedência entre chefes, que são os chefes, né, de cadeias de restaurantes, para poder melhorar a cadeia de insumos. Quer dizer, você tem que entender que o seu papel agora é catalisar, é ser o agente que organiza Exatamente. determinados departamentos que são chave, mas para isso você precisa entender do negócio. E é o que você menciona. Se você fica muito isolado, só tentando apagar o fogo do usuário final, do seu colaborador final, individual, você não consegue ter esse tempo de atingir o seu papel de fato estratégico, que é organizar essa bandeja aí cheia de peças que se movem o tempo inteiro, né? E eu tenho até um adendo de 10 segundos. A gente faz todo ano, vai fazer no segundo semestre, o censo do RH. E nos últimos 3 censos, né? A gente viu um crescimento enorme de pessoas de tecnologia e engenharia indo para os cargos de RH, que está tendo essa migração. E eu acho que é justamente por causa disso. Faz muito sentido. Danilo, o que a galera está fazendo errado do lado de lá? O que é a tua percepção dos últimos meses em particular? Que acho que a coisa está movendo tanto que se a gente pensar em 2026 é uma realidade, 2025 era outra. Então, se você pensar assim, no seu 2026, das implementações que deram errado, o que está acontecendo? Conta pra gente. Sim, assim, um outro ponto também que eu quero trazer, eu também faço parte, né, de um comitê, de uma associação aqui em São Paulo de inteligência artificial, no qual sou vice-presidente do Comitê do Futuro do Trabalho e da Educação. E lá a gente atua com 2 pilares, que é olhando para a educação e também para o trabalho, como que isso está caminhando. E olhando a prática, né, no que nós temos aí hoje dentro das empresas, nós temos uma grande oportunidade. De fato, realmente é um momento de transformação e que vai mudar todas as frentes, desde a educação até como você executar uma tarefa. E do que me chama a atenção, que principalmente nesses estudos que a gente tem feito através do comitê, que tem sido um trabalho maravilhoso, é um trabalho voluntário, mas que eu falo que me dá muito prazer, porque eu aprendo muito. Inclusive, eu quero falar de uma pessoa aqui, que é o Daniel Luzzi. Eu adoro esse cara, ele é um amigo que a gente está fazendo um trabalho sensacional, que é um laboratório de experimentação, para a gente entender. Qual o nome dele? Daniel Luzzi. Dr. Daniel Luzzi. E isso está demonstrando para nós, porque no ano passado a gente observou muitas vezes a questão da mudança, como a transformação está sendo feita, principalmente na questão de regulamentação, que ainda tem muita coisa que está sendo discutida, tendo planos. Então, aqui no Brasil, a gente ainda está gatinhando, comparado aos Estados Unidos e China, que já estão muito mais avançados em termos de educação e também em termos de aplicabilidade. Então, o que eu vejo, Leandro, é assim, as empresas estão querendo implementar, mas não sabem por onde começar, e muitas vezes o principal protagonista, que nesse momento eu entendo, que nós chamamos de RH, mas que é o meu ponto de vista, nós temos que trazer como gestão de pessoas, que é ser o principal atuador nessa questão de transformação cultural, porque nós temos ferramentas, mas a principal mudança é nas pessoas, é no mindset, é na forma como eu vou trazer isso para aplicar. Então, muitas vezes, o RH, né, que a gente fala que é o recursos humanos, ele está passando a deixar de lado essa parte de ser um recurso e ser um agente da mudança, da transformação. Então, em outras situações que eu já vivenciei, principalmente o modelo ágil, de como fazer a implementação, uma grande empresa que eu atuei, quem foi o protagonista da mudança foi a gestão de pessoas. Então, ali, eu percebi que nesse modelo de ter que ser mais ágil, de ter que fazer coisas mais rápidas, principalmente pegando esse conceito de startup, não era a área de tecnologia que tinha que ser o agente da transformação, sim a área de gestão de pessoas. Então, nesse momento, eu vejo que muitos projetos não estão acontecendo, porque vem o financeiro, pede uma IA, vem a contabilidade, pede uma IA. Só que as pessoas não estão preparadas para que isso possa acontecer. Então, a gente tem que dar um passo atrás, entender primeiro esse cenário, fazer alguns diagnósticos, entender de que maneira que eu posso fazer essa aplicação, pensando o seguinte: adianta eu querer implementar um projeto de inteligência artificial aonde o colaborador ele está emaranhado de problemas, com ferramentas que não funcionam, cobrança o tempo todo, ele não vai desenvolver uma inteligência artificial, ele não vai apoiar no projeto para fazer o desenvolvimento da inteligência artificial, porque a prioridade dele é a entrega. E se ele entrega usando um Excel, se ele entrega fazendo um rascunho, para ele está tudo ok. E é isso que a gente pede. Se você for analisar, isso
meu grande mestre aí, Daniel, que trouxe para a gente ainda continua vivendo na indústria 1.0. As entregas são feitas com base na indústria 1.0. E a gente já está na indústria já a partir da 5.0. Então, agora é o momento de se parar, de repensar, trazer ferramentas que vão ajudar a coletar dados para que a gente consiga entender qual é o comportamento, e a partir do comportamento eu começo a implementar e trazer ferramentas. Então, a IA, eu fiz alguns testes comigo mesmo, onde eu pegava uma planilha Excel, fazia dinâmica, fazendo conferências, e eu usei a IA para me ajudar. Eu consegui um processo que eu demorava horas, 5 horas, eu fiz em segundos. Então, eu tenho um trabalho inicial de construção, de entender, de ter o meu emocional controlado num ambiente onde as pessoas me respeitam e que eu posso criar, eu tenho essa possibilidade, e que depois eu posso gerar resultado. Então, hoje, Leandro, eu vejo muito isso acontecendo, que as empresas querem implementar, mas elas não dão a condição emocional para as pessoas, mas querem cobrar resultado. Então, essa combinação, ela acaba se quebrando no meio do caminho. Então, agora a gente está... Não, pode completar que eu vou fazer um adendo para você. Ok. Então, a gente está nesse momento, junto com esse trabalho, junto com o próprio esse time da associação, que foi da onde eu saí, principalmente porque isso me incomodava muito nos projetos que eu atuava, que muitas vezes, quando vinha, né, do CEOs, dos CHROs, vinha totalmente inadequado. E quando vinha para implementar, a primeira pergunta que se fazia: cadê seus dados? Como está estruturado o seu processo? Os gerentes não sabiam nem explicar. Mas precisa de dados? A inteligência artificial ela não vem para resolver todos os meus problemas? Não. Então, a gente está falando o quê? De pessoas. Então, precisa ter essa organização. Então, junto com esse trabalho que a gente vem fazendo, com o time, né, da associação, nós estamos conseguindo transformar. E aí nós queremos realmente trazer algo diferente, que nós estamos chamando até de marco teórico, para ensinar as pessoas da forma certa. Não ficar só em chat, porque quando eu faço nas minhas palestras uma pergunta, eu pergunto: alguém conhece IA generativa? De 41 fala que sim. Quem conhece chat GPT? Aí todo mundo levanta a mão. Então nós temos que mudar essa concepção, entender que inteligência artificial é além de chatbot, né? E é algo muito poderoso, mas que, se feito de uma forma correta, pensando nas pessoas, a gente vai trazer resultados exponenciais aí no futuro. Eu ia fazer um comentário, até eu postei lá de duas coisas que você falou que foi muito importante, da parte da legislação, que eu acho que é muito importante. Eu postei até lá no chat, nos comentários, um link, né, de um artigo que eu escrevi até hoje, que é sobre o processo que a Meta está sofrendo na Califórnia, que ela fez um layoff e aparentemente disseram que foi por IA, que a IA escolheu e acabou pegando muita gente que tinha problemas de saúde, pessoas que eram em situação de vulnerabilidade dentro da empresa, e está sofrendo um baita de um processo na Califórnia, porque dizem que foi uma IA. Então, a gente está ainda aprendendo. E até uma questão, estava nos Estados Unidos no mês passado, né? Ali está engatinhando também, que nem o Brasil. O lugar que a gente está vendo que a IA está em quase tudo é na China. O Brasil a gente usa por necessidade. Não sei se o Leandro, o Danilo veem isso, né? Porque a gente acha que, como não tem falta capital, né? Então a gente precisa muitas vezes usar IA para ser criativo. Mas o que você falou é muito verdade. Dos skills, faz total sentido. As pessoas não sabem quais são os skills necessários na empresa. Como que você vai querer automatizar alguma coisa? Dá muito errado isso. Acho que a gente fazer um fechamento desse primeiro bloco, eu acho que, e só para contar, né, a gente tá um pouquinho, eu adoro que a gente conversa, porque a gente tem muita coisa para contar mesmo, mas tentando fechar esse primeiro bloco, acho que a primeira coisa que ficou clara é que tá todo mundo tentando usar IA, mas a gente não entendeu que o ponto clássico da IA para nós agora é potencializar. Tudo que você colocar de IA dentro de um ecossistema, ele vai maximizar aquilo. Então, se o seu processo é falho, ele vai maximizar a falha. Ele vai crescer as suas falhas, vai priorar aquilo realmente, o conceito da produtividade. Usar IA para sistemas ou processos que não estão bem trabalhados, que não estão bem curados e que não tem, de fato, uma estrutura com dados comprovados para que se faça uma gestão que pode realmente potencializar esse impacto,
tem um risco que talvez não valha a pena. E eu acho que esses são os primeiros erros que a gente está levando em consideração aqui nessa primeira parte da conversa e que eu queria trazer como um fechamento aqui. E vou aproveitar e mandar também o nosso abraço apertado no modelo brasileiro de ser para os nossos participantes que estão na Angola. Olha que delícia, hoje é a primeira vez que eu estou tendo gente da Angola. Acho que a gente não teve gente da Angola da outra vez, então eu estou mandando um abraço para Angola. No Brasil não precisa mandar saudações, viu, gente? Saudações é uma coisa para nós no Brasil muito formal. No Brasil você manda abraço e beijo mesmo. Então um abraço e um beijo para o pessoal da Angola que está acompanhando conosco hoje. E claro, vou aproveitar então e fazer um gancho agora do que a gente estava falando. Se tudo isso, então, está cada vez potencializando o capital humano na estrutura e na escolha das ferramentas de inteligência artificial, por que tem empresas que estão dando a responsabilidade de inteligência artificial para TI e não para RH? Acho que começa sendo essa primeira pergunta, e aí, claro, acho que a segunda parte dessa pergunta na minha cabeça seria: nós, como colaboradores, já estamos sendo educados para termos companheiros de trabalho que são robôs? Ou não? Como é que está sendo essa perspectiva de vocês? Vou começar agora com o Danilo. Danilo, o que você acha que a gente está aí? TI tem que ser responsável pela IA ou vai ser RH? E como é que está esse nosso conceito de termos agora, a mentalidade aí de termos colegas robôs? Como que vai ser essa história? Excelente pergunta, Leandro. É exatamente esse ponto, né? Então, se a gente for analisar em termos de histórico, né, a nossa educação, ela é algo que a gente ainda tem muita dificuldade, né, perante... desde a formação inicial até depois quando você ingressa numa empresa. Então, acho que um ponto importantíssimo é trabalhar mais a questão da educação, né? E essa educação, ela tem que ser continuada desde, né, lá, na minha época a gente chamava do colégio, né, até você entrar dentro da faculdade. Então, as empresas hoje, elas têm esse papel fundamental de complementar essa questão da educação, principalmente na parte corporativa, de ter hoje dentro do PDI uma parte que você consegue instruir o colaborador por onde ele começar. Então, um exemplo, quando eu vou fazer um projeto, quais são os requisitos mínimos que eu preciso ter para iniciar esse projeto? De que maneira que eu consiga construir isso? Então, dentro do RH, eu costumo dizer que juntando o RH, no caso, gestão de pessoas e mais o departamento pessoal, nós temos muitos dados, muitas informações. Então, quando você tem as pesquisas que você faz anualmente, os dados, principalmente da folha de pagamento, que tem lá absenteísmo. Então, hoje, por exemplo, a gente está falando muito em NR1, né, a questão que as pessoas estão se afastando por questão de burnout. Então, essa questão de você educar e de ensinar por onde começar e olhar para as informações que você tem dentro de casa é o primeiro passo. Né? Entender isso e, dentro disso, criar um planejamento, né, para que você possa adequar e fazer essa transformação, para que consiga obter melhores sistemas. Então, muitas vezes, a gente dentro do planejamento estratégico tem lá definido, esse ano eu quero fazer transformação digital. Tá, vou fazer a transformação digital e vou colocar, como o Henrique citou, um chatbot. Tá, mas o que eu vou causar com isso? O que eu vou transformar? Eu vou eliminar tempo, eu vou reduzir custo, o que eu vou fazer? Então, falta essa questão, né, de você ter a educação, porque muitas vezes as pessoas já chegam enviesadas, e aí pegando essa questão que você falou. Hoje no Brasil, nós somos muito consumidores, né, de mídias digitais. Então, WhatsApp, por exemplo, a gente é muito consumidor, Instagram, mas a gente é muito pobre em relação ao conhecimento específico. Para que serve isso? O que eu faço? Então, eu já tive casos que pessoas achavam que o WhatsApp era um chatbot. Então, isso que falta. A gente entender para que serve, como que eu uso. Então, eu, por exemplo, uso inteligência artificial para buscar informações sobre legislação. E ela me traz, eu coloco lá, peço para ela criar um aviso que quando sair uma normativa, ela pode me trazer, né, um resumo daquilo. Então, isso é algo que eu sei que, por quê? Vai impactar no meu processo. Então, se eu não souber adequar o meu sistema, se eu não souber adequar o colaborador para treinar ele, para dizer, olha, a partir de agora tem uma mudança na legislação e você precisa se adequar. Então, isso tudo acaba caindo aonde? Na educação. Então, se eu não tenho fora, que a gente sabe aqui no Brasil que é muito deficitário, eu tenho que criar dentro da minha organização.
e começa aí trazendo de novo. Quem é, né, o protagonista? É a gestão de pessoas. Ela que tem que criar, através do plano de desenvolvimento, um programa que traga iniciativas fora, que tem bastante coisa acontecendo, e também internamente, para ajudar nesse processo de transformação. Então, a TI, ela é parte disso, ela não é a responsável. Então, ela vai criar, sim, os agentes de transformação, que vai ajudar a automatizar processo, né? Então, pode ser um RPA, pode ser uma inteligência artificial, um agente, pode ser qualquer ferramenta, mas ela é parte, né? Não é a principal. Perfeito. Eu vou aproveitar o que você comentou e vou fazer um gancho, então, com uma pergunta provocativa para o Henrique, que já tinha mencionado que, tipo, né, tem gente do TI indo para RH. Então, agora, a gente pode esperar também que, no futuro do RH, a configuração seja mais RH reportando para TI, pessoas de TI movendo para RH, uma mistura de agentes, robôs, TIs e RHs reportando para um gerente de quem vai ser a organização. Como é que você está vendo essa estrutura organizacional daqui para frente com essas mudanças? Assim, uma das áreas que está sendo mais afetada por IA, e tem uma briga grande, é a área de TI, né? Porque era uma área que era difícil, muitas vezes, você conseguir saber o trabalho deles, de desenvolvimento e muitas coisas. E a IA justamente acelera muito disso. Mas, ao mesmo tempo, a área de segurança da informação fica cada vez mais importante, porque as IAs abriram muitas brechas. Dado isso, o que acontece? Tem uma briga muito grande quando se fala de implementação de IA, porque, primeiro, tem essa parte de segurança que as empresas falam. Segundo, quem que é dono disso? Porque se é uma ferramenta, seria o TI. Mas se é uma workforce, é o RH. E o que está tendo uma coisa, a junção da área de TI com a área de RH. Tanto que tem até um exemplo, acho que chama Aspen, até quero falar com ele depois, que é o diretor de RH da Vibra Energia, que ele era o CTO. E está tendo mais disso que a gente vai vendo, né? Porque a gente sabe que essa coisa vai começar a se juntar, ou vai ter uma área de TI, como na Log, né? Tem até uma pessoa depois que vocês podem falar, que é a Maria Isabel Menendez, né? Que é a diretora de RH de lá, que fez isso também, vai colocando uma área de tecnologia interna para a parte de RH. Mas o que acontece, né, que é esse futuro, que o Danilo, vocês falaram bastante. Primeiro tem que ter metodologia, né, para isso, né? E daí as pessoas de TI, engenharia, às vezes tem muito mais uma metodologia que o time de RH que não era tão preparado para isso. Até porque, até vou perguntar para o chat aí, para depois o pessoal falar, e até para vocês acreditam que daqui a um ano vai ser o ChatGPT ou Cloud, a maior IA que tem, ou vai ter alguma grande mudança? Então, se fala muito de ferramenta e pouco de método, pouco de processos, que eu acho que essa que é a questão. Toda semana muda as coisas, toda semana a gente se sente mais velho. E tem 300 mil notícias sobre IA e no final, qual que é o resultado? Palestrante ganhando dinheiro sobre isso, e não, realmente, estou implementando o ROI, está dando certo. E muitas vezes as empresas usam isso como desculpa, né, para demissão, tudo, daí assusta. Então, por exemplo, você pega, o Uber demitiu não sei quantos mil RHs, porque estava assim, a meta, cara, demitiu porque tinha uma baita de uma gordura lá, como todas essas big techs tinham, ou não estavam indo bem de negócio. Porque eu duvido que realmente foi por causa de, estou implementando IA pura. Está todo mundo correndo atrás, está todo mundo tentando descobrir o caminho, né? Perfeito. Acho que é um pouco disso. Eu acho que isso também é uma coisa importante de mencionar. Está todo mundo correndo atrás. Você que está do outro lado, respira, tenha seu tempo, tenha sua calma, nada vai ser resolvido até amanhã, e nada do que você resolver amanhã, possivelmente, no calor da emoção, vai resolver 100% dos seus problemas. Eu acho que é aí uma coisa que eu queria trazer de provocação junto com os meninos também. Grandes empresas, e aí em particular, vamos entender esse paradoxo agora. O Henrique compartilhou até no começo dessa ligação, tanto que empresas de 500 a 3 mil colaboradores hoje têm uma efetividade maior em implementação de IAs
do que as empresas grandes. Até porque grande parte das empresas grandes hoje, né, que a gente chama de large enterprises, elas estão muito mais preocupadas em saber se elas vão desenvolver isso internamente ou se elas vão comprar soluções de mercado, e aí está nessa situação de não saber ainda nem o que quer, e isso, claro, dificulta essa possibilidade de implementação. Então eu quero perguntar para os dois, antes de desenvolver algo internamente, como que a gente avalia, então, fornecedores externos que atendam aí soluções de mercado que atendem 70%, 80% do que na minha cabeça eu preciso? Como que a gente ajuda o RH a fazer um diagnóstico de ferramentas internas ou externas sem se tornar refém de de um fornecedor, de um vendedor, que nem eu aqui na Humant, mas ao mesmo tempo sem também correr o risco de cair na armadilha do desenvolvimento interno sem estratégia que também não consegue entregar e gasta um dinheiro absurdo que, claro, tem aquela capacidade de cortar a prioridade de qualquer projeto no curto prazo. O que vocês vão compartilhar? Danilo, vamos começar com você? Vamos, muito boa essa pergunta também, Leandro. Assim, olha, isso era uma coisa que me incomodava muito. Ano passado, a gente fazia muita pesquisa, muitas informações, mas e a prática, né? Então, o que nós aprendemos? Temos que experimentar. Experimentar, criar um ambiente mais controlado, como o Henrique falou. Então, a exposição de dados, essa questão de governança, ela é fundamental. Você ter um alinhamento entre as áreas. Então, a partir do momento que eu quero criar um projeto, eu ter esse alinhamento e iniciar a experimentação. Então, nesse trabalho que nós estamos fazendo, inclusive, que eu até acabei citando aqui o nome do Daniel, a gente quer experimentar. Então, inclusive, quem tiver interesse, nós estamos criando aí um método para ajudar as empresas e as pessoas também por onde começar, para a gente ter essa experimentação e, a partir dessa metodologia, saber para que caminho a gente tem que ir. Então, esse é um dos pontos principais que as empresas precisam, as pessoas também necessitam iniciar agora. Esse é o momento, porque a mudança está ocorrendo de forma muito exponencial. Então, por exemplo, Elon Musk já previa que a era agêntica ia ser 2029, já está acontecendo agora. Então, ou seja, a gente já está num processo muito evoluído, mas precisamos entender. E para entender, tem que começar agora fazendo diagnóstico, entendendo em que contexto você está. Então, a primeira coisa que você tem que se fazer é essa pergunta. Em que contexto eu estou? Eu sou da RH, eu sou da área de finanças, eu sou um empreendedor, eu quero criar algo. Então, o que eu deixo até aqui é presença, né, de IA não é impacto. Agora, contexto, sim. Em que contexto eu estou inserido e como eu aplico isso usando metodologia e experimentando de uma maneira controlada. Perfeito. Henrique, você quer completar? Cara, eu acho que é muito por aí mesmo, né, na parte de implementação, que eu falo muito, né, da galera. As pessoas tendem a querer fazer coisas grandes de uma vez. As pessoas tendem a fazer um megazord, que eu falo, em vez de começar pequeno, ou quer ter um fornecedor para tudo. E muitas vezes chama sem saber o que quer, né? Eu vou falar, eu como fornecedor, também a gente compra outras coisas. Mas assim, eu chego muitas vezes lá, tipo, eu falo, então, como que eu posso te ajudar? Você veio atrás de mim, quer saber? Não sei, me apresenta aí o que você tem. Eu falo, não faz sentido. Me fala dos processos que vocês têm, com o que é dor, tudo, para poder te ajudar, tipo, porque o que aparece, e muitas vezes, eu preciso comprar alguma coisa para falar que tem, ou só quero fazer isso por obrigação. Acho que falta realmente a pessoa querer se educar, ter um entendimento, e falta principalmente ter essa metodologia, né, de entender se faz sentido ser IA ou não. Eu até colei lá no chat, tem um modelo de Canva, né, para isso, que é para entender se faz sentido fazer um agente ou não com isso, o que é um agente, porque muitas vezes tem empresas que eu falo, tipo, na lata, eu acho que não faz sentido você colocar IA agora, tipo, só vai gastar dinheiro à toa, vai deixar, mas eu acho que é muito disso, assim, muito FOMO, pouco estudo e muita tarefa operacional, muitas vezes, que eu sei que chega para o RH, tem que fazer muita coisa, muitas vezes, né? Mas que falta respirar para pensar para onde eu quero ir, como que eu estou. Acho que é um pouco disso. E saber priorizar, né?
Excelentes pontos. Pessoal, então, ó, se você está aí assistindo agora conosco, você viu que o Henrique colocou ali o link, tá? O ianorh.com/canvas, para que vocês tenham acesso a esse material que ele compartilha com vocês, né? Que ajuda a vocês identificarem se um agente merece, se uma tarefa ou processo merece um agente ou não, tá bom? Nem dá para acreditar que a gente já está chegando no final, porque essa hora está passando voando, eu estou aqui em desespero com aquilo que eu tinha planejado de querer perguntar, acho que não vai dar tempo. Se você aí do chat tem alguma pergunta, talvez eu tenha tempo de perguntar uma ou duas perguntas no máximo, então eu já convido você a compartilhar a sua pergunta aí pelo chat. Se der tempo, eu pergunto, tá? Mas a gente já está chegando no finalzinho da nossa sessão de hoje. E para encerrar, eu quero mais uma vez fazer aquela pergunta que ninguém quer fazer. Olha, meu CEO pediu para saber se ele consegue diminuir o headcount da empresa com IA. Qual que vai ser o real objetivo da IA para vocês, pessoal? É uma questão de aumentar a capacidade produtiva da equipe? É cortar headcount? E se o meu CEO pede para descobrir uma IA que eu diminua o tamanho da minha equipe, o que é que eu respondo para ele ou para ela? E Henrique, começando com você. É possível, depende da área, depende da empresa, depende da estratégia, mas pode até diminuir o headcount, mas às vezes o custo não vai diminuir, né? Isso que eu falo. As empresas devem ter menos pessoas, porém pessoas que vão ter que ser mais multiplicadoras e vão ganhar mais, além de você pagar pelos tokens, né? Das IAs e tudo. Mas é possível, tem áreas que, tipo, tecnologia, por exemplo. Isso é uma área que vai diminuir muito, mas na verdade... Por que diminuir? Porque tem muito desenvolvedor ruim, essa é a verdade. Eu tenho que falar, e todo mundo sabe. Na pandemia, todo mundo viu as loucuras que as big techs, as empresas estavam fazendo para contratar desenvolvedor, que não sabia escrever uma linha de código e ainda tinha 2, 3 empregos, e o pior de tudo, dentro desse cenário, né, não conhece do negócio. Como também no RH, tem muita gente que só quer fazer coisa burocrática e não quer conhecer do negócio, né? Então, eu acho que vai diminuir, sim, em algumas áreas, em algumas tarefas que são muito mais operacionais ou que uma IA substitui mesmo, né? Então, vou dar um exemplo, a parte de UX, UI. Já falei para o pessoal, já fui em um fórum de startups, falei, cara, desculpa, não vai sumir isso praticamente, a não ser que se for muito específico. Eu sou o cara que só vê projetos, então vai sumir. Vários cargos vão sumir, mas vão ter outros cargos. E a principal questão as pessoas vão ter que assumir mais responsabilidades dentro das empresas. Isso não é um fato, não é querer apavorar ou não, né? Mas se você consegue ter um braço para multiplicar seu trabalho, você vai ganhar mais, mas vai ter que ter mais responsabilidade e entender sempre, eu sou chato nisso, tem que entender o negócio, porque essa parte departamental e de cliente interno, eu acho um erro grotesco, assim, que as pessoas fazem, porque elas, muitas vezes, por exemplo, eu não estou trabalhando no All Jobs, eu trabalho no RH do All Jobs. Isso acontece em grandes empresas, então, para eles, tanto faz o resto. Agora vai ter que, todo mundo ter que fazer um trabalho que era esperado conceitualmente há 40 anos, né? Mas a gente acabava não fazendo. Agora vai ficar quem realmente quer conhecer do negócio. Perfeito. Danilo? Olha, Leandro, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é sempre perguntar por quê, né? Por que você está fazendo isso? E aí a maioria das vezes a resposta é porque alguém me passou. Mas de onde tem essa fonte? De que maneira que você aprendeu esse processo? Então, falta muito essas questões das pessoas se perguntarem por que ela está fazendo essa atividade. Então, quando você pega e começa a cascatear isso vem lá de cima, tá? Acaba refletindo em toda a organização. E simplesmente diminuir pessoas para você substituir por inteligência artificial não é esse o caminho. O caminho é a gente conseguir entender aonde estão os gargalos, trabalhar para que você possa utilizar processos que não são essenciais para a organização e disponibilizar tempo das pessoas para aquilo que realmente é essencial. Então, se você tem hoje uma competição muito grande, né, entre as indústrias, entre as empresas de serviços, para ser mais eficiente, gerar mais resultado, então você precisa ter mais tempo e ter habilidades. Por isso que eu falo muito sobre a questão de você ter que substituir a soft skill pelas brain skills, porque isso está relacionado a você ter a sua parte emocional equilibrada para você saber o melhor caminho, para onde você vai dirigir.
Porque muitas vezes querer ter tempo para implementar um sistema que daqui a pouco já está descontinuado vai te levar tempo, custo e não vai te trazer resultado. Então, se você tem inteligência suficiente para conhecer ferramenta, por exemplo, eu sempre fui da área de RH, sempre atuei nesse segmento. O dia que eu passei a ter curiosidade de entender o que estava por trás de um sistema, mudou totalmente. Então, hoje o pessoal brinca, nossa, mas você conhece de sistemas e conhece de RH? Eu falei, pois é, isso faz parte da minha vida. E depois disso, nunca mais parei. Então, hoje eu converso com uma pessoa de tecnologia, eu converso também com o CTRO, eu converso também com o analista, eu entendo aonde tem a dor e consigo trazer a melhor solução, para trazer eficiência. Então, é isso que as empresas, em todas as áreas, todos os níveis, precisam entender por onde eu tenho que começar perguntando. Pergunta para o analista, hoje, aonde você tem a sua maior dificuldade? Aí você coloca no seu planejamento estratégico e faz cascatear. E dá tempo para as pessoas para fazer benchmark, para entender aonde que está dando certo, onde não está tendo, aprender com os demais. Então, muitas vezes nas organizações, as pessoas estão ali, né, isoladas em silos e que não querem nem conversar para saber, porque as pessoas ainda têm medo. E com a entrada da inteligência artificial, aumentou mais ainda, porque acaba colocando isso como, olha, a inteligência artificial vai substituir você, e você não vai ter... E é ao contrário. E se eu usar a inteligência artificial para gerar um relatório, que eu não comentei com vocês, que antes eu demorava um dia, eu faço agora em 5 minutos, confiro, valido, entrego uma coisa com qualidade e eficiência. Então é esse o ponto. Então a gente não tem que diminuir as pessoas. Claro, se tiver processos que tem que deixar de existir, que aí isso vai acontecer naturalmente, mas eu passo a ter novos processos, novas formas de... E não é a IA, né? É a tecnologia que cria isso. Antigamente tinha máquina de escrever, hoje não tem mais. Exato. Essa questão. É uma substituição natural que acontece na nossa vida, no dia a dia. Isso é assim, mas a gente tem que estar disponível e preparado para fazer essa mudança, essa transformação. Pessoal, Henrique, Danilo, muito obrigado. A gente já chegou na nossa hora e eu quero respeitar o tempo de quem está em casa para correr antes da próxima reunião ou do almoço, conseguir ir no banheiro e conseguir realmente continuar o dia, tomar uma água. Então eu quero agradecer a oportunidade de ter conversado com vocês no dia de hoje. Foi uma conversa maravilhosa. Mais uma vez, nem vi o tempo passar. Estou aqui preocupado que eu tinha tanto mais para perguntar, mas não vai ser dessa vez. Acho que vai ficar pré-marcado a gente marcar um segundo round e continuar essa conversa numa outra oportunidade. E para você que nos acompanhou de casa, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso Rio Talks da Humant. Eu agradeço a participação. Se vocês quiserem, então, usar o QR Code agora, vocês aproveitam para conhecer mais um pouquinho sobre a Humant e saber como é que a gente trata a experiência do colaborador nesse entorno digital na era da IA, desde as nossas diferentes perspectivas. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Henrique. Obrigado, Danilo. E a gente se vê em breve. Tchau, pessoal. Tchau, Leandro. Obrigado. Tchau, Henrique. Um abraço. Obrigado, pessoal.